Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Estamos hoje no dia 3 de setembro e aqui na França, o setembro é um mês muito importante, né? Porque é o mês da famosa rentrée, a entrada, é o começo do ano letivo europeu, e aqui na França se comemora até quase essa rentrée, porque é extremamente importante a volta às aulas, a volta à escola, as associações que se abrem de novo, o coral que começa, as atividades da igreja que recomeçam, né? Porque muita coisa para durante o verão. E neste início de ano letivo aqui na França, eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus nascidos do alto. E eu li com vocês várias vezes Filipenses capítulo 1, verso 11, onde Paulo diz que os irmãos serão cheios do fruto da justiça de Deus. A palavra justiça de Deus, a justiça aqui, aparece aproximadamente 92 vezes no Novo Testamento. Depois de termos lido alguns versos no livro de Mateus, de Lucas, de João e de Atos dos Apóstolos, nós começamos então hoje lendo em Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos. Em Romanos capítulo 1, verso 17 está escrito: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto é muito importante, é um texto vital no anúncio do Evangelho. E nós não podemos deixar de comentar, de falar de novo nesse início do ano letivo, que a justiça de Deus é a retidão de pensamento, retidão de sentimento e a retidão de ação. E o Evangelho, então, atinge seu fim, sua finalidade, que é a salvação da pessoa. O Evangelho, então, revela a justiça de Deus, ou seja, o plano ou o processo planejado por Deus para tornar o homem justo diante dele. Para que o homem tenha um pensamento justo, um sentimento justo, uma ação justa. Então, o Evangelho é este processo criado, estabelecido na eternidade por Deus, para que nós pudéssemos, então, sermos justificados. Qual é a parte que te cabe? A parte que te cabe é exercer a fé para você entrar nesse processo divino. Ora, em Efésios capítulo 2, Paulo nos diz que a fé também é um presente que Deus nos dá. A graça de Deus nos dá a fé para que a gente possa entrar nesse processo de redenção, nesse processo de salvação. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, o que dizem, na verdade, as Escrituras. Quando Paulo diz em Romanos 1,17, porque nele, ele está falando do Evangelho, porque no verso 16 ele diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí então no verso 17 ele diz: porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui Paulo está citando um texto de Abacuque, do profeta Abacuque. Esse texto é extremamente importante nas escrituras aqui de Romanos, mas também de Gálatas, de Hebreus também. O justo vive pela fé. O justo não vive pelas obras dele. O justo vive numa confiança completa no Senhor e em seu projeto eterno. É verdade que Deus nos deu outras formas de conhecermos a sua justiça, como está escrito em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do homem, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então ninguém pode dizer: não, nunca soube, nunca ouvi falar. Ele está dizendo aqui que Deus deixou a natureza para que a gente pudesse ver que existe um Deus. Quando você olha aqui no céu estrelado do vilarejo basco de Urte, quando não tem nuvem, como hoje, por exemplo, de noite, você vê as estrelas, você vê Andrômeda, não é? Uma galáxia, você vê muitas constelações super visíveis. Às vezes você vê alguns planetas até. Dá para saber um pouco pela luz diferente que eles emitem, porque eles, na verdade, não têm luz, eles estão refletindo a luz do sol. Então, Paulo está dizendo que a gente pode conhecer o poder, a grandeza de Deus através da natureza. Mas ele explica muito bem em Romanos capítulo 3 que a justificação é possível através de Jesus Cristo, em Romanos 3, 24 e 26, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que se encontra em Jesus Cristo.
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação. Deus se tornou propício, Deus se tornou favorável em Cristo Jesus. A justiça de Deus, a justificação pela fé, agora está à nossa disposição. Por quê? Porque Deus se tornou favorável. É o que esse texto está dizendo. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Olha só, de novo, para a fé por fé e para a fé. Pela fé, através da fé em Jesus Cristo, quando você confia em Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo se torna realidade na sua vida e você é justificado pela fé. Ou seja, você vai pensar, vai refletir e vai agir como Deus. Porque agora você vai ter o pensamento de Cristo Jesus. A redenção é um presente que Deus te dá para que você seja justificado, para que você ande como Ele, pense como Ele. Que Deus te abençoe.